que tem como origem um programa chamado de programa 4Rs, e esse programa 4Rs é um programa que é popularizado no mundo pelo IFM, que é o Instituto de Medicina Funcional americano, e esse Instituto de Medicina Funcional tem formações em medicina, que na verdade nos Estados Unidos são formações abertas a profissionais na área de saúde, que o corpo do IFM é basicamente formado por médicos, mas tem sim farmacêuticos, nutricionistas, e as capacitações que são organizadas pelo IFM são capacitações abertas a profissionais da área de saúde. Então, o Brasil teve uma adaptação aos conceitos do IFM em nutrição. Então, no Brasil, o conceito de programa 4Rs foi extremamente difundido pelo Centro de Nutrição Funcional, que é o Centro de Nutrição Funcional Valéria Pascoal, ou VP, Centro de Nutrição Funcional, ou Vitalidade Positiva, né, que é como é dado o nome ao Instituto VP, que é uma pós-graduação que tem no Brasil inteiro, e eu fui professor da disciplina de desbiose durante muitos anos dentro desse instituto, e posso afirmar a vocês que, inclusive nos livros de nutrição funcional, o manejo se dá através dessa estratégia dos 4 R's. E esses 4 R's, então, que aqui eu trago a vocês já a versão atualizada dele com os 6 R's. Então, como seria essa modulação intestinal? Como seria essa adequação? Ela leva como premissa 4 pontos principais no que se refere à intervenção, que são esses pontos que estão aqui, que eu estou dando um check, na cor verde mais intensa. Então, nessa cor de verde mais intensa, nós temos aqui os R's, correspondentes ao termo remover, ao termo reparar, restabelecer e reinocular. Gosto, antes de aprofundar as explicações sobre cada uma das etapas, dar credibilidade, dar aqui notoriedade aos R's que estão sendo considerados aqui de cor menos intensa, mas que, no meu ponto de vista, são os mais importantes, até porque nós só vamos tomar a decisão de fazer o programa 4Rs ou o programa 6Rs quando tivermos avaliado um paciente. Então, o termo avaliar parece ser o mais importante de todos, porque é aquele que vai dar a aplicabilidade de se fazer os outros R's no manejo dessa modulação intestinal. E aí, então, reavaliar nada mais é do que confrontar aquela avaliação que você já tinha feito e, ao longo de todo o processo, que é cíclico, fazer a reavaliação de um paciente. Só que, no meu ponto de vista, ainda tem um ponto mais importante, que é o reequilibrar o estilo de vida. E reequilibrar o estilo de vida é realmente nós darmos importância para aquela pessoa que quer realmente melhorar o seu estilo de vida e está disposta, através de manejo alimentar, reequilibrar as funções metabólicas a partir do intestino. Então, reequilibrar não é menos importante do que todos os outros, mas só vale a pena fazer o manejo propriamente dito se o paciente estiver disposto a melhorar o seu padrão alimentar e o seu estilo de vida. Eu costumo parafrasear um grande amigo chamado Fabrício Assini, com a frase dele que é: suplemento alimentar é como um vento a favor para aquela pessoa que decidiu pedalar. Então não tem sentido algum ter um vento a favor se não tiver decidido pedalar. Então imagina que o reequilibrar é para que nós possamos realmente dedicar o nosso tempo para quem decidiu pedalar. Então só vale a pena fazer tudo o que nós vamos falar aqui se a pessoa estiver realmente disposta a mudar o padrão alimentar, a fazer as boas escolhas, e aí sim teremos os resultados do remover, reparar, reestabelecer e reinocular. Então como funciona esse manejo dietético, né? Primeiro é importante destacar a etapa remover. E essa etapa é a etapa que antecede as demais. É óbvio que as etapas em cor aqui menos intensa, reavaliar e reequilibrar, antecedem tudo, porque você tem que tomar a decisão. Então, antes mesmo disso aqui, você tem que avaliar o paciente. E ao avaliar, você vai ter que se ele tomou a decisão de mudar o padrão alimentar. Mas das etapas em que há uma prescrição, uma conduta nutricional propriamente dita, a primeira etapa de todos, então, que antecede é a etapa remover. O que vem a ser a etapa remover? Esse termo se aplica à remoção de bactérias potencialmente patogênicas, compostos alergênicos que fazem parte da alimentação, remover alimentos ultraprocessados, contaminantes orgânicos como agrotóxicos, metais pesados, compostos tóxicos em um padrão alimentar. Então, fazer a etapa remover, eu sempre faço uma analogia, que é uma analogia de limpar uma casa. Imagina que você tem a responsabilidade de limpar o piso de uma casa. E se esse piso da casa estiver extremamente cheio de areia, de cabelo, de sujidades, não adianta nada você pegar aquele último produto químico que vai dar aquele cheirinho e o brilho no piso e passar esse produto que vai dar um cheirinho e um brilho no piso em cima de um piso extremamente sujo com areia, cabelo, pedaços de vidro. E pode ser que você faça até mesmo uma etapa que era para ser linda, para deixar um cheirinho brilhoso, mas você vai fazer um godó ali de sujeira, arranhar o piso e não vai fazer de uma forma adequada. A mesma forma é quando nós resolvemos fazer essa modulação intestinal e não fizemos a etapa de remoção, a etapa remover, de remover sujidades, alérgenos alimentares, substâncias potencialmente tóxicas e até mesmo agrotóxicos. Mas ainda ratifico que dentro da etapa remover, o remover micro-organismos
potencialmente patogênicos, é uma das etapas fundamentais no remover. Durante muitos anos, o IFM, que é o Instituto de Medicina Funcional, esse Instituto de Medicina trabalhou a etapa remover com uso de antibióticos, porque era uma premissa médica de atuação para remover bactérias potencialmente patogênicas. É claro que se nós fizermos uma adaptação à prescrição nutricional, nós não vamos usar o artifício dos antibióticos, até porque no país em que nós vivemos e atuamos, a prescrição de antibióticos é uma prescrição médica. Então, nós temos que nos adaptar de forma alimentar a fazer uma etapa remover, em que nós possamos promover uma injúria microbiana, deixar os micro-organismos com mais vulnerabilidade, que eles não sejam os predominantemente vivos no nosso lúmen intestinal. Então, as etapas de remover são consideradas etapas que vão promover uma redução da taxa microbiana e, além disso, remover alérgenos alimentares, toxinas, agrotóxicos, contaminantes alimentares. Já a etapa reparar, em conjunto com a etapa reestabelecer e reinocular, podem ser feitas de forma concomitante. Ou seja, fazendo uma etapa remover bem adequada, não tendo mais as sujidades, os alérgenos alimentares, tendo uma certa menor biodisponibilidade para a sobrevivência de bactérias que geram supercrescimento no intestino delgado, ou seja, diminuindo a ingestão de farináceos, de açúcares, de alimentos ultraprocessados, diminuindo a ingestão de alimentos que têm má digestibilidade proteica, nós podemos seguir para as etapas de reparo, reestabelecer e reinocular. Sendo que a etapa de reparo é aquela em que nós damos prioridade a reparar o epitélio intestinal. E para reparar o epitélio intestinal, nós temos nutrientes que têm papel fundamental para reparo das células do intestino delgado. E aí, dos aminoácidos que nós conhecemos, aqueles que têm maior capacidade para nutrir as células do nosso intestino delgado, chamado de células do nosso enterócito, esse enterócito é basicamente nutrido por 2 aminoácidos. Um deles é a glutamina e um outro é a glicina. Esses 2 aminoácidos têm grande capacidade de nutrição das células do intestino delgado. Então, a etapa de reparo é uma etapa que tem como propósito reparar as células do epitélio intestinal, até porque nós vamos abordar aqui um dos maiores efeitos do uso dos probióticos na etapa reinocular, é promover o estímulo das células do próprio intestino. Então, nós temos que ter células em estado de homeostase ou em equilíbrio. Então, essas etapas de reparo e reestabelecer são etapas que podem acontecer de forma concomitante, porque, além da nutrição do enterócito, nós precisamos ter a nutrição do colonócito. E a nutrição do colonócito se dá de forma diferente da nutrição dos enterócitos. Nos enterócitos, nós utilizamos basicamente aminoácidos. Já para a nutrição do colonócito, o que é utilizado é um composto chamado de SCFA, que é chamado de ácido graxo de cadeia curta. E um dos ácidos graxos de cadeia curta mais importantes para reparar células do cólon é o butirato. E aí, então, a etapa reestabelecer é a etapa em que nós vamos reestabelecer a nossa função enzimática e a nossa capacidade de síntese de SCFA. O SCFA, por sua vez, atuará nutrindo células do colonócito na etapa de reparo. Por isso, podem ser feitas de forma concomitante. Então, na etapa reestabelecer, nós reestabelecemos a ingestão de fibras pré-bióticas, que são precursoras da síntese microbiana de ácidos graxos de cadeia curta, e também vamos ofertar de forma alimentar, porque somos nutricionistas, alimentos que têm na sua composição enzimas. E aí, alimentos que têm enzimas, nós temos basicamente 4 alimentos com grande potencial enzimático: mamão, abacaxi, kiwi e figo. Sendo que mamão é uma fonte alimentar de papaína, abacaxi é uma fonte alimentar de bromelina, kiwi é uma fonte alimentar de actinidina e figo é uma fonte alimentar de ficina. E essas enzimas alimentares auxiliam o processo de digestibilidade proteica, ou seja, reestabelecem as funções fisiológicas do trato gastrointestinal. Já as fibras alimentares e os compostos fenólicos promoverão uma maior síntese de ácidos graxos de cadeia curta. E por último, não menos importante, a etapa de reinocular, que devido aos pedidos de vocês no nosso último encontro sobre aplicabilidade clínica do uso de probióticos, nós vamos dar, então, um destaque nesse manejo de modulação intestinal para reequilibrar doenças metabólicas ou até mesmo do próprio trato gastrointestinal com um método chamado de probiótico-terapia, que faz parte da etapa reinocular. Então, respeitando os 6 R's, entendendo que é importante reavaliar o paciente para uma tomada de decisão,
Só vale a pena fazer tudo isso se reequilibrar o estilo de vida e que antes nós precisamos remover sujidades, alimentos ultraprocessados, alimentos alergênicos, temos que ter compostos que vão garantir o reparo epitelial, como glutamina, glicina, vitamina D, por exemplo, é fundamental para reparar o epitélio intestinal, beta-glucanas de levedura, e reestabelecer a função de síntese de enzimas de ácidos graxos de cadeia curta. E hoje, então, o destaque nesse manejo vai para a etapa reinocular, sendo que não é esse probiótico que nós vamos prescrever que vai colonizar um trato gastrointestinal. A colonização se dá de forma natural pelos alimentos que são ingeridos e esses probióticos fazem apenas uma reinoculação temporária durante o tempo que eles ficam no nosso trato gastrointestinal. Para falar sobre probióticos, utilizaremos aqui os informes, os conceitos apresentados pelo Guideline Global da Organização Mundial de Gastroenterologia. Minha sugestão é que você baixe esse documento para que você possa fazer uma leitura na sua vida acadêmica. Então, a minha sugestão é que você digite no Google, exatamente como está aqui. Ao final desta digitação, colocar .pdf. Obrigatoriamente, você vai encontrar um link que vai lhe direcionar para um download deste documento. Um documento em PDF, gratuito, que é disponibilizado pela Organização Mundial de Gastroenterologia. Tem ele nas versões em inglês, português, espanhol e italiano. Eu vou utilizar para os slides a versão em português com a tradução feita pelo próprio site. Então, se tiver algum erro de português, reclame para eles, não para mim, porque eu só fiz o print do arquivo em português lá da Organização Mundial de Gastroenterologia. O que nós temos neste documento? Primeiro, o que são micro-organismos probióticos. Então, nesse conceito do que é probiótico, vou dar destaque aqui a algumas das palavras que fazem parte desta frase que conceitua uma bactéria probiótica. Probióticos, então, são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, vamos ao destaque, então, para quantidades adequadas. O que é uma quantidade adequada em probiótico-terapia? Quantidade adequada é uma quantidade que é mensurada em UFC. O que é UFC? É unidade formadora de colônia. Então, os micro-organismos probióticos são mensurados em unidades formadoras de colônia, porque na sua grande maioria das cepas probióticas fazem parte do grupo de lactobacillus ou bifidobactérias, e lactobacillus ou bifidobactérias são micro-organismos que se multiplicam por cisciparidade ou divisão binária, e nesta multiplicação, quando nós enxergamos nas placas de Petri, as colônias, essas colônias foram originárias de uma unidade que formou essa colônia. Então, por isso nós chamamos de forma de mensurar quantidade de bactérias, unidades formadoras de colônia. Então, um micro-organismo probiótico vai ser mensurado na sua quantidade adequada em UFC. Sendo que as unidades formadoras de colônia, para serem plaqueadas numa placa de Petri, precisam passar por diluições seriadas. Essas diluições seriadas, até que você tenha um tubo de ensaio com uma quantidade para você plaquear. Essas diluições seriadas, quando se faz o cálculo reverso para ter a quantidade de micro-organismos em um determinado local, são diluições que nós chamamos em fração logarítmica. Então, os micro-organismos se multiplicam em fração logarítmica. Então, quando nós estivermos mensurando a quantidade adequada de probiótico, isso será mensurado em log de 10 a nona, UFC. Log de 10 a nona quer dizer uma fração logarítmica elevado em 10 a nona por grama ou ml. Essa é uma forma de quantificar micro-organismos probióticos em uma fração logarítmica, onde 10 elevado a nona é equivalente a 1 BLH, ou a 1 bilhão. Então, micro-organismos probióticos normalmente são quantificados em bilhões ou em uma escala logarítmica em 10 elevado à potência 9, 10 elevado a nona, que é absolutamente a mesma coisa que 1 bilhão. Então, o que vai mudar aqui em uma prescrição é se você vai botar 1, 2, 3, 4, 20 bilhões. Mas, normalmente, a mensuração de probióticos é em 10 elevado a nona. E o que mais que caracteriza uma bactéria probiótica? Que ela, além de estar em quantidades adequadas, vem a conferir um benefício à saúde do hospedeiro. Então, o probiótico é aquilo que, em uma quantidade adequada, sendo prescrito vivo, confere benefício à saúde do hospedeiro. O que é mais importante compreender? Qual o mecanismo de ação desse probiótico? E qual vem a ser o mecanismo de ação de uma bactéria probiótica? Ela tem um papel estimular uma mudança nesse ecossistema intestinal, e ao mudar esse ecossistema intestinal, é desempenhado um papel de mecanismo imune de mucosa, ou seja, quando os micro-organismos conferem uma mudança nesse ecossistema intestinal, há um estímulo dos mecanismos imunes de mucosa, e isso, por sua vez, pode ser observado por sinais químicos entre
esses micro-organismos, as células dendríticas, o GALT, a liberação de citocinas, ou até mesmo quando nós temos metabólitos produzidos por esses micro-organismos, como os ácidos graxos de cadeia curta. Leia-se ácido graxo de cadeia curta, SCFA, que vão nutrir o cólon, que vão reestabelecer. Então, notem que aquelas 3 etapas do reparar, reestabelecer e reinocular têm um sinergismo, e por isso podem ser feitas juntas para restabelecer o equilíbrio desse indivíduo. Fato relevante que precisa ser considerado aqui é que quando nós temos um fabricante, uma indústria que comercializa probióticos, eles elaboram um produto de forma que um excedente seja incluído neste produto para que, dentro do prazo de validade, não tenha uma redução do potencial probiótico declarado no rótulo. Então, sempre que a gente compara produtos prontos com produtos que serão manipulados, é importante que nós possamos considerar esse método feito, chamado de método de sobredose. Uma dose excedente de probióticos que se coloca no produto, porque ele tem que garantir que, ao final da vida de prateleira, não tenha caído a potência declarada no rótulo deste produto. O que isso muda na prática? O que isso muda na prática é que quando você pega um produto acabado e você quiser replicar isso em um ambiente de manipulação, e assim você pode fazer, você deve considerar o quanto foi colocado neste produto e não quanto está declarado no rótulo. E aí você compara coisas iguais. E aí vamos às aplicabilidades, conforme descrito no Guideline Global de Probiótico-terapia da Organização Mundial de Gastroenterologia. Aplicabilidade de probióticos pensando em trato gastrointestinal, porque é um guideline de gastroenterologia. Tratamento e prevenção de diarreia. E o que nós temos aqui, que os resultados são consistentes para a utilização de probióticos, sendo que ainda esses probióticos são de forma segura e eficaz para corrigir diarreia, diarreia aguda, ou até mesmo diarreia que não é aguda, uma diarreia mais persistente por uso de antibióticos, por exemplo. Então, nós temos já para prevenção de diarreia também, tanto em criança quanto em adultos, e ainda a prevenção de diarreia associada à antibiótico-terapia. Nós temos fortes evidências da eficácia de probióticos em adultos e em crianças que recebem antibióticos. E isso dá bastante aplicabilidade do ponto de vista clínico. Murilo, onde mais tu vê uma aplicabilidade? Aqui é uma mudança de paradigma, né? Não tínhamos essa indicação há muitos anos, mas em 2017, então, a Organização Mundial de Gastroenterologia traz aqui uma aplicabilidade de uso de probióticos para que tenha uma redução dos quadros de diarreia induzida por radiação e ainda fortalecendo a barreira intestinal e melhorando a imunidade inata, estimulando os mecanismos de reparo intestinal. Então, parece que isso é uma aplicabilidade já reconhecida e que pode ser colocada em prática nos próximos anos. Mas é uma grande mudança de paradigma, porque durante muitos e muitos anos se acreditou que o uso de probióticos em pacientes que fazem radioterapia, quimioterapia, não era indicado. No entanto, aqui nós temos uma meta-análise que mostra uma prevenção, né, nessa diarreia induzida por radiação, justamente por estimular imunidade inata. E agora nós vamos entrando em aplicabilidades, que são aplicabilidades mais práticas do ponto de vista em gastroenterologia. Existe uma aplicabilidade em gastroenterologia que é avaliar, através de endoscopia, a taxa de sobrevivência de um micro-organismo no estômago. E normalmente, quando se faz uma endoscopia, é solicitado a análise se o indivíduo é HP positivo ou HP negativo. O que é isso? É o indivíduo que, em uma análise por endoscopia, dá positivo para a presença do Helicobacter pylori ou negativo para a presença do Helicobacter pylori. Então, o que vem a ser um indivíduo que faz um exame de endoscopia e dá HP positivo? É aquele indivíduo que positivou para a detecção do Helicobacter pylori. Como que isso acontece? Essa detecção acontece pela análise da urease gástrica, porque o Helicobacter pylori tem a capacidade de expressar uma enzima chamada urease, que transforma ureia em amônia e torna o ambiente próximo a ele próprio para o crescimento do Helicobacter pylori. Então, pela detecção de urease, se avalia a presença ou não do Helicobacter pylori nesse estômago. Fato é que muitas vezes, em gastroenterologia, é tomada a decisão de erradicar o Helicobacter pylori. Importante que todos aqui que estão fazendo nutrição saibam que a decisão da erradicação do Helicobacter pylori é uma decisão médica. E o que nós fizemos nesse ínterim? O que a gente atua? Nós atuamos de forma concomitante ao tratamento medicamentoso, tanto para minimizar o efeito colateral, né? Minimizar os efeitos secundários ou as sequelas desse tratamento. Então, nosso grande propósito é em 2 caminhos. O primeiro é um caminho de aumentar a proteção do indivíduo, ou seja, os probióticos vão diminuir o efeito colateral ao tratamento do Helicobacter pylori. E uma segunda aplicabilidade da probiótico-terapia seria de
aumentar a taxa de erradicação. Ou seja, se nós temos taxas de erradicação ruins, o probiótico pode ser útil para aqueles indivíduos em que a erradicação não foi completa. Então, quais são os dois propósitos da prescrição de probióticos no manejo do paciente que está em tratamento para erradicação do Helicobacter pylori? Primeiro, um dos objetivos é fazer com que nós tenhamos uma terapia adjuvante com probióticos, ou seja, concomitante para melhorar a taxa de erradicação e prevenir o efeito adverso. Foi isso que foi avaliado nesta meta-análise, uma revisão sistemática de estudos randomizados controlados, em que o grande objetivo foi avaliar se os estudos com probióticos promoveram uma melhora na erradicação e diminuíram os efeitos colaterais da erradicação com antibióticos. Fato é que, na média, favorável ao grupo probióticos, vale a pena, então, suplementar probióticos, tanto para melhorar a erradicação, quanto para diminuir o efeito colateral. E, olhando essa meta-análise, aquele blend de probióticos que mais tendenciou a média a favor dos probióticos foi o blend de 8 cepas. Então, nós já temos possibilidades de prescrição de blends de 8 cepas no mercado brasileiro. Aqui, eu trago para vocês um material que eu entrego no curso de modulação intestinal com a nomenclatura das cepas probióticas que são comercializadas hoje no mercado brasileiro e já uma possibilidade de prescrição na unidade de ação probióticas, que é uma unidade em UFC, unidade formadora de colônia, já considerando a escala logarítmica. Então, o número que nós vamos precisar colocar aqui à frente é o número 1, 2 ou 3, conforme o paper. Aqui, como nós temos um blend de 8 cepas, tendenciando melhor essa média, eu daria prioridade a escolher um blend de 8 cepas. Nós já temos no mercado brasileiro, para ser manipulado, um blend de 8 cepas, cuja nomenclatura dele é IBS Care. É um blend de 8 cepas que tem, a cada 100 miligramas, um quantitativo de 10 vezes 10 a nona de unidades formadoras de colônia. Então, a prescrição que seria de 80 a 100 miligramas uma vez ao dia, ou 100 miligramas uma vez ao dia. Então, podemos colocar aqui 100 miligramas, quantidade de doses, 30 doses. Posologia seria tomar antes de dormir. Data e assinatura seria uma forma de prescrição. Ou, de forma magistral, colocaríamos aqui, de forma aleatória, a escolha de 8 cepas. Então, poderíamos colocar aqui 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão. Deu 4, 2 espécies de bifidobactérias, 5, 6, 7 e um lactococcus lactis. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cepas. Utilizei aqui 1 bilhão por cepa, daria então um total da formulação 8 vezes 10 a nona, quantidade de doses 30, apresentação em cápsula, posologia, tomar antes de dormir. É uma sugestão. Então, a prescrição normalmente acontece assim e baseada em um paper. É óbvio que vocês estão no 4º período, não tem que sair desta disciplina aqui sabendo prescrever probióticos. Talvez vocês tenham que estudar ainda posterior à graduação, para fazer uma prescrição mais assertiva. Mas eu vou tentar fazer com vocês aqui uma explicação já baseada em artigos científicos, em evidência científica da prescrição de probióticos. E aí, se nós tivéssemos que justificar a prescrição de probióticos em nutrição, uma das alegações mais plausíveis hoje para a prescrição é aumentar a resposta imune do paciente. Então, conforme item 3.5 do Guideline Global do Uso de Probióticos da Organização Mundial de Gastroenterologia, o probiótico pode ser prescrito para aumentar a resposta imune, ou seja, ele vai reforçar essa imunidade. Então, essa talvez seja a aplicabilidade mais interessante do ponto de vista prático. Só que existe uma máxima hoje em prescrição de probióticos, que é a aplicabilidade na doença do fígado gorduroso não alcoólica. Eu costumo dizer que se você, ao se formar, não atender alguém com esteatose hepática, o único motivo de você não atender alguém com fígado gorduroso é o fato de estar de férias. A única chance de tu não atender alguém que está com fígado gorduroso é estar de férias. Então aqui eu mostro uma explicação da influência da disbiose na inflamação e até mesmo nas complicações pós-inflamação hepática, que é o câncer hepatocelular. Mas antes disso tudo, nós temos lipogênese, que é um fígado gorduroso. E um fígado passa a ficar mais gorduroso, ao ponto de gerar até uma esteatose hepática devido a uma dieta de padrão ocidental. Por isso eu falava lá que não adianta fazer os R's se não for para mudar o estilo de vida, se não for para reequilibrar o estilo de vida. Então temos que mudar esse padrão de dieta ocidental, porque a dieta de padrão ocidental expõe padrões moleculares associados a bactérias, chamados de LPS, que devido ao aumento da permeabilidade, promovem a ativação de um receptor chamado de Toll-like receptor 4, e isso gera cascata inflamatória hepática. Logo, então, qual o objetivo dos probióticos? Fazer com que tenha uma melhora nessa translocação, nessa permeabilidade ao padrão molecular associado a patógeno, ou seja, aumentar a integridade, o efeito de barreira nesse epitélio intestinal. E isso culminará em melhora dos parâmetros bioquímicos da função
hepática, ou seja, acaba melhorando os parâmetros de AST e ALT. Quem vem a ser AST e ALT? É a aspartato-aminotransferase ou alanino-aminotransferase, que nós chamamos de TGO ou TGP. Então, quando melhoram os parâmetros de AST e ALT, até mesmo de gama-GT, um dos atributos a isso é a melhora deste microbioma intestinal. E nós já temos afirmações, inclusive no guideline da ESPEN, Organização Europeia de Nutrição Clínica, com recomendação para o uso de probióticos no manejo de doença do fígado gorduroso, ou seja, nos parâmetros dessas enzimas, desses marcadores, que são as transaminases hepáticas, AST, ALT e gama-GT. Então, talvez essa já seja uma aplicabilidade pontual de prescrição em nutrição, atuar de manejo neste intestino para diminuir a esteatose hepática. Murilo, já existe meta-análise que ratifica essa aplicabilidade? Resposta, sim. Essa meta-análise aqui, então, é do efeito dos probióticos nas concentrações das enzimas hepáticas. Então, aqui eles avaliaram estudos randomizados controlados, publicados entre o ano de 1980 e 2017, e viram que, sim, o uso de probióticos por um período de 8 semanas ou mais melhorou os marcadores de AST, ALT e gama-GT. Então, aspartato-aminotransferase, alanina-aminotransferase e gama-glutamil-transpeptidase. Então, melhorou as enzimas hepáticas quando teve a utilização de probióticos. Murilo, qual probiótico você indicaria para essa aplicabilidade no mercado brasileiro? Vamos lá. Em 2015, eu tive a oportunidade de participar de um grupo de pesquisa que avaliou a aplicabilidade de um blend de probióticos com 5 cepas, junto a um projeto de doutorado de uma aluna chamada Aniele, da Universidade Federal de Fortaleza. Então, eu tive a oportunidade de fazer parte, né, como colaborador deste projeto. E neste projeto lá de 2015, nós tínhamos como grande propósito tentar provar os achados do Dr. Mário Saad. Dr. Mário Saad, nesta publicação aqui, ó, que é de 2013, ele mostra ao Brasil e ao mundo, o Dr. Mário Saad é um médico endocrinologista, titular da Universidade Federal, da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, um dos maiores pesquisadores sobre microbioma no país, e nessa publicação dele, ele mostra que os probióticos aumentam a força das tight junctions, melhoram a produção de GLP-1 peptídeo YY, diminui a permeabilidade ao LPS e logo diminui o processo inflamatório hepático. Então, nesse ensaio em animais, no projeto da doutora Daniela, então, ela comparou os animais com esteatose induzida medicamentosa, com o uso de antibióticos e o uso de probióticos, e o efeito do uso de probióticos foi tão benéfico quanto o uso dos antibióticos, diminuindo, assim, a esteatose medicamentosa induzida nesses pacientes por irinotecano, nesses animais. E aí, um outro grupo de pesquisa, agora da Universidade Federal de Goiás, fez um ensaio em humanos com esse mesmo blend de probióticos, mas agora em uma concentração diferente, que é a concentração de comercialização desse produto, que tem o equivalente a 4 bilhões por cepa e totaliza pelo menos em 20 bilhões. E aí, então, ao utilizar uma proporção de 4 vezes 10 a nona para cada uma das cepas probióticas, no estudo, então, foi feito em mulheres com sobrepeso, onde o parâmetro a ser avaliado aqui foi um parâmetro que nos dá um norte de síndrome metabólica, ou de circunferência abdominal. E ao avaliar uma redução dessa adiposidade abdominal, no artigo, os autores, então, sugerem que o uso dos probióticos melhoram esses marcadores avaliados, que são a circunferência abdominal e também o status de uma enzima antioxidante, a superóxido dismutase. Por isso, então, a minha recomendação para a utilização em indivíduos com fígado gorduroso, porque nós temos um produto brasileiro, nós temos um produto que tem estudo científico na população brasileira e que tem uma aplicabilidade para essa finalidade. Minha sugestão de prescrição, então, esse produto tem um nome comercial no mercado brasileiro, seria o uso de Synfor. Poderia usar aqui uma unidade. O Synfor tem 5 cepas na sua composição, tem aproximadamente 2 gramas e na composição 20 bilhões, 20 vezes 10 a nona. Ah, Murilo, não quero prescrever o produto pronto Synfor. Você pode mandar manipular, só que para mandar manipular, você tem que manipular o correspondente a 4 bilhões por cepa. Então, se você fosse preencher o formuláriozinho de prescrição aqui, acidófilos 4 bilhões, casei 4 bilhões, lactins, colocaríamos aqui Lactococcus lactis 4 bilhões, bifidobactério bífido 4 bilhões e bifidobactério lactis 4 bilhões, totalizando 20 bilhões, 30 doses, apresentação em cápsula, posologia, tomar antes de dormir. Seria uma possibilidade de prescrição também. Ah, Murilo, mas qual é a maior aplicabilidade de prescrição no teu ponto de vista? No meu ponto de vista, as maiores aplicações de probióticos não estão no âmbito da gastroenterologia. Só que os próprios autores deste documento fazem esse parágrafo aqui para nossa alegria. E vamos ler esse parágrafo, então. Apesar de estar fora do âmbito desta diretriz, acreditamos que pode ser de interesse dos leitores que os probióticos demonstram afetar resultados clínicos fora
da gastroenterologia, ou seja, os probióticos atuam muito mais do que em gastroenterologia. E aí eles já citam que alguns estudos mostram que probióticos podem reduzir vaginose, prevenir dermatite em lactentes, reduzir patógenos orais, como cárie, diminuir a incidência e a duração de infecções do trato respiratório superior, que inclusive a recomendação da Organização Mundial de Alergia já preconiza o uso de probióticos na gravidez, na amamentação, no desmame, em famílias com risco alto de doença alérgica. E é óbvio que em nutrição, o maior destaque vai para a última frase. E na última frase nós temos, também estão sendo testados probióticos para prevenção de algumas manifestações como síndrome metabólica, excesso de peso, diabetes e dislipidemia. Então, o que eu preparei para vocês, já que o objetivo é falar de manejo através do intestino, de doenças metabólicas, combinando com o que vocês me pediram, que foi falar de probiótico, ou terapia com probióticos. Aí, eu vou falar de aplicabilidades aqui, ó, em diabetes, vou falar de aplicabilidades ainda previstas neste guideline, mas começarei por diabetes. E quando a gente fala de diabetes, existe um tipo de diabetes que é um diabetes extremamente grave, que é chamado de diabetes gestacional. Então, esse estudo aqui é uma meta-análise de aplicabilidade ou de avaliação de estudos randomizados, controlados, para avaliar se é efetivo ou não usar probióticos durante o período gestacional. E aí, então, quando nós vimos aqui os diferentes tipos de probióticos utilizados nessa meta-análise, nós temos 3 grandes grupos, que eu vou destacar aqui 2 deles. Esse e esse. Por quê? Primeiro, porque são mais acessíveis. Segundo, porque nós temos a abertura da composição em unidades formadoras de colônia em cada um desses 2 estudos. E ambos melhoraram o ROMA-IR no grupo avaliado, que é o grupo gestantes, com risco de diabetes gestacional. Então, como seria a prescrição desse blend aqui? Esse é um deles baseado nesse paper. Nós temos aqui, então, Lactobacillus acidófilos, Lactobacillus casei e Bifidobacterium bifidum. 2 bilhões de unidades formadoras de colônia para cada uma das cepas. Então, como seria a prescrição? Assim, 2 bilhões de acidófilos, 2 bilhões de casei, 2 bilhões de Bifidobacterium bifidum. Murilo, por que aqui tu usou BLH? Porque BLH é a mesma coisa que 10 elevado a nona, que é 1 bilhão. 1 bilhão é igual a 10 elevado a nona. O que tem aqui? 10 elevado a nona, que é 1 bilhão. Por isso aqui eu usei BLH. Ah, Will, o que é o QSP? Em uma cápsula é quantidade suficiente para o que se coloca para preencher uma cápsula. E a sugestão aqui é colocar em cápsula vegetal. Aqui uma outra sugestão, que seria a segunda sugestão do paper. Por quê? Aqui eles falam que tem mais do que 4 vezes 10 a nona. Quando a gente fala que é maior do que 4 vezes 10 a nona, em escala logarítmica, é importante que a gente aumente pelo menos um número no log. Então, para que a gente aumente isso, eu sugeri aqui uma prescrição de 3 bilhões por cepa. Por que 3 bilhões por cepa? Porque 3 bilhões, 3 vezes 4 é 12 vezes 10 a nona. Por que 12? Porque 12 é igual a 1,2 vezes 10 a décima. Porque diz que é maior que. E como diz que é maior que, esse símbolo de maior, quando a gente fala em valores que nós quantificamos em escala logarítmica, maior que, tem que ser pelo menos maior que a escala logarítmica. Então, por isso usei aqui a sugestão de 3 bilhões por cepa. O que melhorou na média? Melhorou, favorável ao grupo probióticos, melhorou ROMA-IR, um marcador de resistência à insulina, que prediz o estágio de diabetes gestacional. Murilo, em quais situações você julga mais importante o uso de probióticos? Sem absolutamente nenhuma sombra de dúvidas, a maior recomendação de probióticos hoje no mundo é para reduzir enterocolite necrosante. E isso está no guideline global do uso de probióticos, preconizado pela Organização Mundial de Gastroenterologia. E aqui nós temos que probióticos são úteis para reduzir enterocolite necrosante em prematuros, em recém-nascidos prematuros. Ou seja, é seguro dar probióticos mesmo nos prematuros. E isso diminui o risco de mortalidade e o risco de enterocolite necrosante. Então, tu diminui essa vulnerabilidade ou essa patologia que mais mata crianças. Óbvio, eu trouxe aqui alguns papers sobre essa aplicabilidade de probióticos em muito prematuros. Então, aqui, eu agradeço mais uma vez a oportunidade da universidade em trazer essa informação já para os bancos acadêmicos, porque se vocês, durante a graduação, já têm esse nível de informação, quando vocês estiverem formados, vocês já vão ter argumentos para colocar em prática, até mesmo, em revisões, em temas de TCC, para quem gosta de materno-infantil, por exemplo, e quer fazer um TCC sobre a aplicabilidade de probióticos em prematuros. Olha que você consegue unir aí a disciplina de materno-infantil, com a disciplina de clínica, com o estágio no ambiente hospitalar, consegue fazer um apanhado de dados de índice de enterocolite necrosante na UTI neonatal, onde você estiver estagiando. Imagina se você tem dados de um município de índice de enterocolite necrosante. E depois você tem uma meta-análise como essa, que, ao avaliar 3.816 crianças, reduziu a mortalidade. Essa mortalidade diminui
em uma proporção de... Pronto. Diminui em uma proporção de 44% menos mortalidade. Imagina tu mostrar para o diretor de um hospital que você está fazendo estágio que existe uma redução de até 44% na mortalidade de prematuros quando se utiliza probióticos. E você fez um levantamento de dados e viu que lá naquela maternidade morrem, em média, 100 crianças de enterocolite necrosante. Imagina morrer 44% menos. Se em um universo de 100 crianças seriam 44 vidas a mais. Isso é muito significativo, isso é muito importante. E uma redução de até 67% menos enterocolite necrosante. Ou seja, diminui quase que 70% a enterocolite necrosante. E isso é algo fundamental. Imagina aqui que, neste paper, nós temos uma meta-análise que mostra que dar probióticos diminui sepse. E durante muitos anos se acreditava que não poderia dar probióticos para recém-nascidos, porque poderia causar sepse. Então nós estamos aqui justamente falando o contrário. E tem uma meta-análise mais importante, que é uma meta-análise de múltiplas cepas probióticas em um período de prematuridade para diminuir enterocolite necrosante e mortalidade. O que esses autores concluem? Que, ao avaliar 25 estudos clínicos, com N de mais de 7.000 crianças, probióticos na forma de múltiplas cepas reduzem enterocolite necrosante e mortalidade nos neonatos ou nos prematuros. Murilo, então é seguro prescrever probiótico em recém-nascido? Sim. Murilo, colocou alguma formulação de probiótico para recém-nascido? Sim, essa é uma formulação que pode ser manipulada a partir de um produto americano que é comercializado nos Estados Unidos. Então aqui, na verdade, nada mais fiz do que transcrever a formulação desse produto americano para o slide. Ah, Murilo, mas pode usar o Synfor, por exemplo, em crianças? Pode também. Ah, Murilo, mas qual é o efeito nas crianças? O efeito nas crianças é esse. Um efeito proposto aqui por um paper publicado na Nature, onde nós vamos direcionar o nosso olhar aqui para o mecanismo de ação, e o mecanismo de ação é esse. O reconhecimento dos MAMPs, dos padrões moleculares associados a micro-organismos, por células dendríticas, e isso faz com que ocorra um aumento de interleucina 10, aumentando TGF-beta, principalmente TGF-beta 2, e promovendo mais maturidade das células do epitélio intestinal. Isso é o mecanismo proposto dos probióticos para promover maturidade do epitélio, diminuir cólicas, enterocolite necrosante, diminuir todo o processo infeccioso que pode ser causado por uma condição de disbiose. É só isso que nós temos de verdade? Não. O objetivo é falar de transtornos metabólicos e obesidade. Então, esse paper aqui, desde 2015, já nos mostra que é possível, sim. E o que acontece na prática, como ela é? Nós temos indivíduos em que há uma redução da resistência à insulina devido a uma microbiota em equilíbrio. E uma das coisas que eu vou deixar de legado aqui da minha participação na formação de vocês é que nós precisamos ter um parâmetro que tem que nos acompanhar durante toda a vida profissional, que é monitorar a razão, cintura, estatura. Se nós monitorarmos esse valor, que é a razão entre a cintura e a estatura, diferente daquele método antropométrico chamado razão, cintura, quadril, em indivíduos na sua prática clínica, não para dado populacional, porque o status de razão, cintura, quadril, para avaliar população, ao reduzir o valor de razão, cintura, quadril em uma população, você tem um bom parâmetro antropométrico para análise populacional. Mas quando você fala de análise individual do seu paciente, é importante que você faça o cálculo da razão, cintura, estatura. Porque um indivíduo não vai diminuir a sua altura, mas quando ele diminui a circunferência abdominal, ele tem menos fatores de risco para doenças metabólicas ou comorbidades. O valor ideal de uma razão cintura e estatura é de aproximadamente 0,5. Ou seja, o diâmetro da tua cintura não pode ser maior do que a metade da tua altura. Ou seja, o valor mínimo que você tem que ter é pegar a altura, dividir por 2. Essa tem que ser o diâmetro da sua cintura. Isso é o ideal, ou seja, até 0,5. Mais do que isso, algo está mal. O que nós temos de estudos científicos com probióticos no Brasil? Nós temos um blend de probióticos estudado pela Universidade Federal de Goiás, que melhorou o status de circunferência abdominal. E por que melhorou a circunferência abdominal? Eu vejo como um excelente probiótico para prescrição, quando o objetivo é melhorar taxa metabólica, ou melhorar essa nossa resposta no indivíduo. Ah, Murilo, probiótico se prescreve só assim? Não, tem várias outras aplicabilidades que eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, probiótico na antibiótico-terapia. Para diminuir diarreia associada à antibiótico-terapia. Nós temos aqui tanto a aplicabilidade do uso de Saccharomyces boulardii, que hoje no mercado brasileiro tem um nome comercial chamado de Floratil, ou o uso de espécies de lactobacilos e bifidobactérias. O que nós temos que considerar na antibiótico-terapia é que dar probiótico diminui sim diarreia associada à antibiótico-terapia. Só que para isso, esses autores dizem que a quantidade tem que ser de pelo menos 5 bilhões. Por isso, quando eu li lá no início que probiótico depende da quantidade para conferir benefício, então probiótico é micro-organismo vivo que
quando administrado em quantidade adequada, confere benefício à saúde do hospedeiro. Para esse benefício proposto aqui, diminuir diarreia associada à antibiótico terapia, pelo menos 5 bilhões de unidades formadoras de colônia. É só para isso que serve? Não, também melhora a litose, uma revisão sistemática aqui para melhora de halitose. Aqui, para ter um efeito adjuvante à antibiótico terapia em infecção do trato geniturinário em crianças. Aqui, diminuindo a enterocolite necrosante mais uma vez e não influenciando no risco de displasia broncopulmonar. Aqui, favorecendo o efeito de redução de interleucina 6 em pacientes com artrite reumatoide. Aqui, melhorando a condição de candidíase oral. Acabou? Não. Talvez o efeito metabólico mais interessante, que foi descrito neste paper aqui, cujo objetivo dos autores é responder à pergunta mais importante em probiótico-terapia. A pergunta aqui é: vale a pena o uso de suplementação probiótica em adultos saudáveis? Essa é a pergunta aqui. No adulto saudável, vale a pena suplementar probiótico? Conclusão desses autores. Primeiro, é importante ressaltar que é um adulto saudável. No adulto saudável, sim, melhora um papel dos probióticos, as evidências suportam o papel do probiótico no sistema imune, corroborando com aquela informação do item 3.5 do Guideline Global do Uso de Probióticos. Então, probióticos, mesmo em adultos saudáveis, melhoram a imunidade. Além disso, diminui a probabilidade de vaginose, ou seja, melhora a concentração de lactobacilos na região vaginal. Esses autores dizem que, mesmo sendo benéfico para a imunidade, o adulto saudável não melhora perfil lipídico. Então, eles dizem assim, ó, no entanto, as evidências são insuficientes para suportar o papel do probiótico na melhora do perfil lipídico em adulto saudável. E a pergunta que não quer calar é, e no adulto não saudável? No adulto que tem hipercolesterolemia? Aí, nós temos evidências como essa. Um número de estudos científicos, aqui nós temos quase 20 estudos científicos, avaliados em uma meta-análise, para mostrar o efeito dos probióticos no colesterol total. Ao avaliar estatisticamente os dados desta pesquisa, os autores conseguem concluir que um blend de apenas 2 cepas, em 9 estudos randomizados controlados, apresentaram um benefício ao grupo experimental, ao grupo probióticos. Então, para melhorar o colesterol, apenas 2 cepas já podem ser suficientes. Então, se nós pensarmos em prescrição de 2 cepas, já existe, inclusive, no mercado brasileiro, um blend com 2 cepas. Esse blend com 2 cepas tem a nomenclatura de Lactobacillus bifidolactans. Como é o nome comercial? Sincaps. Esse é um probiótico com 2 cepas, com essa composição, que pode ser utilizado para o manejo da hipercolesterolemia. Ou você pode prescrever acidófilos L, acidófilos 3 vezes 10 a nona e 3 vezes 10 a nona de bifidolactis. Você pode prescrever também. Nenhum problema. Ah, mas só o de 2 cepas funciona? Não. Nessa mesma meta-análise, eles avaliaram um blend de probióticos com 8 cepas, chamado de VSL3. O VSL3, então, é um blend de probióticos com 8 cepas, que, quando avaliado na meta-análise, apresentou também um contexto favorável ao grupo experimental para melhorar o perfil de colesterol. Ah, Murilo, de tudo que tu acredita da probiótico-terapia, o que tu vê de mais importante hoje? O que eu vejo de mais importante é a aplicabilidade até mesmo para depressão e ansiedade. Se você se deparar com quadros de ansiedade generalizada, angústia, depressão, nesse novo normal, nessa retomada, nessa condição que nós vamos passar agora, saiba, isso é normal. Mas olha que coisa linda, nós já temos argumentos de que os probióticos podem auxiliar até mesmo no cérebro. Em 2016, quando eu tive a oportunidade de participar de um simpósio, que acontece de 2 em 2 anos em Harvard, um dos organizadores do segundo dia desse simpósio, foi no dia 16 de setembro de 2016, era o Dr. Emran Meyer. Ele é um pesquisador de Los Angeles, e o Dr. Emran Meyer, nesse ano, publicou este livro, A Conexão Mente-Intestino. E se tem algo que eu acredito hoje, é na conexão intestino-cérebro, e principalmente nas possibilidades de manejo intestinal que vão auxiliar nos quadros de depressão. E para corroborar com essa informação que eu acabei de passar para vocês, nós temos essa publicação da Nature de Neurociência, que mostra a interação entre a microbiota, o nosso sistema imune e o sistema nervoso, relacionado ao processo de saúde e doença. E aqui, então, nós temos espécies de cocos, bifidobactérias e bacilos. E esse conjunto de espécies de cocos, bífido e bacilos promove um efeito antagônico aos mediadores pró-inflamatórios em quadros de ansiedade e depressão. Ou seja, parece que os probióticos exercem um papel que vai auxiliar no manejo da depressão. Além disso,
o fato desses micro-organismos produzirem ácido graxo de cadeia curta butirato estimula a célula TREG, que aumenta a interleucina 10 e para esses mediadores inflamatórios no sistema nervoso central. Então, se eu tivesse que dizer a vocês aqui o futuro da prescrição de probióticos, eu ratifico que quando vocês estiverem formados, daqui 2 anos, vocês vão ter já prescrição de probióticos por nutricionista para manejo de depressão. E eu não estou aqui viajando no que eu estou falando para vocês, porque eu já tenho, sim, meta-análises que mostram o efeito dos probióticos na depressão. Então, se eu tivesse que deixar aqui um recado, esse recado é: os probióticos podem auxiliar até mesmo na depressão. Já existe meta-análise de probióticos em humanos para diminuir quadro de depressão? Resposta: sim. Existe uma meta-análise publicada em 2019, por exemplo. Pô, Murilo, eu estou aqui para escolher um tema para o meu TCC. Por que não faz uma revisão sobre o uso de probióticos para depressão? Tem uma meta-análise de 2019 linda. Você pode somar a isso o uso de cúrcuma para melhorar a depressão também, de ômega 3, com mais EPA do que DHA. Isso é o futuro da nutrição. Fazer equilíbrio também de alteração comportamental. Até porque eu acredito que o padre vai mudar o discurso, né? O padre hoje diz assim: você pode se casar, hoje vocês são um só corpo, um só espírito e uma só alma. E o padre vai dizer assim: podem se casar. Vocês são um só corpo, um só espírito e uma só microbiota. Porque nós temos junto conosco um universo de micro-organismos. E aí, gente, é muito comum que em prescrição de probióticos se tenha medo para as prescrições. E aí, eu deixo aqui alguns papers para discussão, para estudo, para que vocês possam fazer a leitura, para que vocês possam confrontar informações ainda durante a graduação. Este é da Clinical Nutrition, um estudo em ambiente hospitalar, que avaliou 34 outros estudos, com N de 2.634 pacientes, mostrando a eficácia dos probióticos no período pré-operatório para minimizar a ocorrência de qualquer infecção, diminuir pneumonia, infecção do trato geniturinário, diminuir sepse e até mesmo infecção intraabdominal. Aqui, um estudo em pacientes com HIV, uma revisão em que avaliaram aproximadamente 9.400 pacientes com HIV e não foi reportado efeito adverso do uso dos probióticos. Então, não está reportado aqui o efeito colateral, ou seja, mostrando a aplicabilidade até mesmo nesses pacientes com HIV. Aqui, um artigo que mostra a aplicabilidade da administração de probióticos em adultos imunocomprometidos. Neste estudo, foram avaliados 57 outros estudos e não foram reportados eventos graves associados ao uso de probióticos nesse grupo de pacientes. Aqui, uma revisão sistemática também de meta-análise para o uso de probióticos durante a quimioterapia para diminuir a diarreia induzida pelo quimioterápico. E os autores viram uma melhora na média favorável aos probióticos da diarreia associada à quimioterapia. Murilo, o meu tema de TCC não será depressão. Eu tenho um sonho de estudar sobre câncer. E olha que legal aqui, ó. Esse é um paper da Clinical Nutrition, um estudo multicêntrico, com pesquisadores da China, da Índia, dos Estados Unidos, da Espanha, da Coreia. E eles, nesta publicação, conseguem já alegar mecanismos atribuídos ao metabolismo microbiano e o tipo de câncer. E, claro, a cepa probiótica. O que eu fiz aqui para vocês? Eu deixei uma imagem do livro de modulação intestinal, onde nós temos a tradução deste paper. E aqui nós temos o tipo de câncer, o micro-organismo, que tem estudo científico relacionado a um mecanismo de ação desse micro-organismo, atrelado a um benefício no câncer de esôfago, no câncer de próstata, e assim você tem os diferentes tipos de câncer e as diferentes cepas. Murilo, tu acha que isso é a verdade? Não. Eu acho que isso é foco para muitos estudos novos, que precisam ser conduzidos para que nós tenhamos mais assertividade nas prescrições. Mas nem tudo na vida são flores, de tudo que eu estou explicando aqui. E, neste guideline que eu apresentei a vocês, os probióticos não têm evidências suficientes que suportem a aplicabilidade na doença de Crohn. Então, o probiótico pode ser bom em tudo isso que eu falei para vocês até agora. No entanto, na doença de Crohn, nem tudo são flores, ou seja, não é bom para tudo, nem para todo mundo. Precisa ter muito bom senso. Muito obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Já estou há 1h20 aqui quase, falando para vocês como uma matraca. Me coloco agora, então, à disposição para interação, discussão, perguntas, e fico à disposição de vocês. Obrigada, prof. Temos algumas perguntas. Acho que está retornando aqui o seu áudio. Deixa eu tirar, então. Pronto, acho que fica mais fácil assim. Temos algumas perguntas aqui. Quem ainda tiver perguntas pode fazê-las aqui, tá certo? No chat, que eu vou perguntando ao professor. Só, inicialmente aqui, colocaram que é uma pena ser a última aula do professor Murilo, né? Estão aí sentindo muito porque você é fantástico e tudo mais, tá? Tem muitos elogios aqui, mas eu vou para as perguntas aqui e depois retomo os elogios. A Regina está perguntando qual o melhor horário para tomar os probióticos, se em jejum ou antes de dormir.
Vamos lá. Partindo do pressuposto que o probiótico tem um mecanismo de ação de interação com as células da mucosa intestinal, o ideal é que nós tenhamos a ingestão em um período longe das grandes refeições. Então, eu gosto ou antes de dormir ou ao acordar, desde que não se coloque 1 quilo de comida em cima desse probiótico, né? Então, assim, ou ao acordar, desde que se faça um intervalo até uma primeira refeição, e uma refeição mais tranquila, que se aguarde uns 20 minutos, ou, preferencialmente, antes de dormir. Certo, prof. A Maria de Fátima está colocando aqui, obrigada pela sua dinâmica, ótimo conteúdo, pena que o tempo é tão curto, né, para falar de um assunto tão importante. A Aline aqui está fazendo uma pergunta. Se for usar o Synforte em crianças prematuras, o valor administrado seria de quanto? E teria a mesma quantidade de cepas do Synforte para adultos? Então, acho que o importante ressaltar é que a aplicabilidade em neonatos, né, ela tem que ser de consenso do corpo clínico que vai tratar esses neonatos. Eu penso que a dose pode ser de aproximadamente 5 bilhões para essas crianças. Até 10 bilhões, não vejo problema, que seria meio sachê, por exemplo, por dia. Mas a administração nessas crianças tem que ser feita com muita cautela, normalmente por sonda orointestinal, ou orogástrica, né, porque na criancinha, no bebezinho, não é nasoentérica nem nasogástrica, ela é oro. E aí pela sondinha, pode ser uma possibilidade, ou diluído em pequenos volumes de água, e aí seria com pelo menos 5 cepas, não vejo problema, e doses de 5 a 10 bilhões, não mais do que isso. Então, 1/4 a meio sachê poderia ser uma aplicabilidade em crianças, sim. Ótimo, prof. Muitas pessoas colocam aqui, que aula, que maravilha. O Tiago está colocando aqui. Professor, no início o senhor chegou a falar sobre fibras. Gostaria de saber se uma dieta OMAB, não sei se é OMAB que se fala, pode ser uma alternativa aos problemas mais comuns de hoje. Então, as fibras alimentares, elas são o que perpetuam o benefício no paciente, né? A probiótico-terapia é apenas uma intervenção. O que vai proporcionar a melhoria de forma crônica, longeva, digamos assim, é a escolha de bons hábitos alimentares. Todas as estratégias são estratégias bem-vindas. O que acredita-se hoje que a diversidade da microbiota tem maior número de evidência com uma dieta chamada de padrão do Mediterrâneo, que são essas dietas com alimentação mais rica em alimentos integrais, na sua integralidade, o raw food, que é o alimento na sua integralidade, não adicionar casca em farinha, e frutos do mar, com bastante legumes, vegetais, frutas, uma dieta bem diversificada, acredita-se que é o que vai perpetuar o benefício e promover a diversidade da microbiota intestinal. Certo, prof. Uma pessoa aqui anônima perguntou, para o controle da esteatose hepática, faz-se acompanhamento pelo exame de sangue? Então, depende do nível de esteatose hepática, né? A gente tem níveis que são monitorados por exames de imagem, que vão dar o grau da esteatose, leve, moderada, grau 1, grau 2, e os parâmetros bioquímicos nos dão uma percepção do quão está intoxicado esse fígado, e o quão ele precisa ser otimizado às vias de detoxificação, e os parâmetros de elevação de AST, ALT ou TGO-TGP é o que nos dão um norte bioquímico, mas o monitoramento deve ser feito acompanhado de imagens. Certo, prof. A Regina disse que toma um probiótico em jejum e vai malhar. Algumas pessoas perguntaram se vai ficar gravado. Vai sim ficar gravado, gente. Vocês acessam no mesmo link que vocês iniciaram aqui na nossa aula, tá certo? Fiquem tranquilos, porque tem gente que está informando que é a estabilidade da internet e tudo mais, mas vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem posteriormente, tá certo? Outra pessoa colocou aqui, aula fantástica, quero fazer seu curso depois de formada, né, e tudo mais. Outra pergunta aqui é em relação à suplementação de probióticos em crianças. Se podemos fazer a prescrição ou se é algo específico para o pediatra. Não. A prescrição é nutricional. Probióticos é de prescrição nutricional e médica. Então, pode ser feito tanto por nutricionistas quanto por médicos. Certo. Outra pergunta aqui em relação a probióticos manipulados. Se é realmente eficaz ou se não existe comparação entre os fabricados pela indústria. Então, particularmente, eu não sou a pessoa que vai levantar uma bandeira e dizer que o melhor é esse ou aquele. Eu entendo que nós temos excelentes laboratórios em farmácias de manipulação, de empresas com idoneidade fantástica, e da mesma forma, na indústria. Nós temos também idoneidade e indústrias espetaculares. Então, eu acredito que nós temos as duas possibilidades no mercado brasileiro, mas, como tudo na vida, nós temos vulnerabilidades por idoneidade de diversas empresas ou farmácias de manipulação. Então, o mesmo risco que você tem em empresa que não é de boa qualidade, você tem em farmácia de manipulação que não são de boa qualidade. Mas sim, existem inúmeros laboratórios de manipulação de probióticos que são extremamente confiáveis, que usam matérias-primas extremamente confiáveis. Então, acho que as duas possibilidades são possíveis e quando você estiver formado, o ideal é que você conheça o laboratório que você prescreve, que você tenha uma certa afinidade com esses locais, ou conheça, faça visitação às indústrias de onde você prescreve, né? Eu, particularmente, trabalhei muitos anos na Vitafor, tenho um conhecimento interno de todas as etapas de boas práticas, a empresa, inclusive, abre para visitação externa, se vocês quiserem marcar ainda durante a graduação alguma visitação em loco, eles abrem para que vocês possam visitar, conhecer, e da mesma forma, farmácias de manipulação na sua região também devem abrir as portas e mostrar a vocês todos os processos, os passos a passos de toda a manipulação. E nós temos fontes muito seguras, tanto de manipulados quanto de industrializados.
Maravilha, prof. Adicionar aqui, né? Aula fantástica, quero fazer o seu curso depois de formada. Aula extraordinária, a Regina colocou aqui. Outra pergunta, somente para o aumento da imunidade em saudáveis, qual seria a posologia para esse aumento de imunidade? Então, aí, na verdade, assim, é uma revisão, né, de que vários estudos mostraram isso, não dá para dizer qual e tal. Mas, de maneira geral, gente, em um blend que tenha, na sua composição, cocos, bacilos e bifidobactéria, com pelo menos 1 bilhão por cada uma das cepas, já é uma boa prescrição. A Ana Paula colocou aqui, quero dizer que a aula foi maravilhosa, como todas as outras, está de parabéns. Outra pergunta aqui, prof, sobre alimentos inflamatórios, né? Se existe alguma relação do consumo desses alimentos inflamatórios e a suplementação desses probióticos, se vai inibir a utilização, né, dos probióticos e tudo mais. Acho que é mais ou menos assim a pergunta. Então, no começo da aula eu expliquei lá os 6 R's, né? E dentro dos 6 R's, os inflamatórios, alimentos potencialmente mais alergênicos, que causam irritabilidade de mucosa e tal, devem fazer parte da etapa remover. Então, eles não devem ser utilizados durante todo esse manejo e depois reintroduzidos de forma gradual, conforme a aceitabilidade de cada paciente. Certo, prof. Acho que não temos mais perguntas. Gente, vou dar um minutinho aqui para vocês, se tiverem mais alguma pergunta aqui no chat, para passar para o professor Murilo, senão a gente vai se despedir, com muito pesar, né, dessa aula tão boa. Mas só dar um minuto, pode ser que alguém esteja digitando para perguntas. Se não, a gente faz o encerramento. Enquanto isso, eu vou deixando minhas palavras aqui de agradecimento, né? Deixando meu carinho a todos, dizer que foi uma experiência muito legal, ter a oportunidade de chegar até vocês, ainda durante a graduação, para poder plantar essa sementinha de importância do trato gastrointestinal. Dizer que em 2021, o Conselho Federal de Nutricionistas criou as áreas de especialização em nutrição, a área de número 7, né? Foi publicado no dia 4 de maio de 2021, esse documento do CFN, mostrando então as áreas, a área número 7, a nutrição clínica e gastroenterologia. Então, espero que eu tenha plantado aí uma sementinha de interesse de vocês na área de nutrição clínica e enterologia, que pode ser uma das áreas de formação de vocês, de especialização, mais tarde na vida. Agradeço demais a oportunidade pela universidade, o carinho de todos, os posts que vocês fazem, as mensagens que eu recebo ao longo da semana e todo o carinho que vocês me acolheram, mesmo nesse período em que nós estamos longe, mas próximos ao mesmo tempo, com esse advento da tecnologia aqui. Espero que muito em breve eu possa estar aí em alguma das unidades de vocês participando de congresso, semana acadêmica, e não hesitem em me convidar, foi o maior prazer. Normalmente faço isso sem absolutamente nenhum ônus, até porque entendo o quanto é difícil o período acadêmico e o quanto é difícil organizar eventos científicos dentro do ambiente acadêmico. Eu fui presidente do centro acadêmico, e porque eu fui presidente do centro acadêmico, eu sei o quanto era difícil conseguir uma passagem como professor vir palestrar e tal. Então, me coloco à disposição de vocês para eventos posteriores, e fico aqui também à disposição, se você tiver dúvida, se você estiver assistindo essa aula gravada, quiser me acionar, inbox no Instagram, eu sempre respondo, tenho cuidado de olhar lá as mensagens, então não hesite em me acionar, mandar mensagem, fico à disposição de vocês, bem como à disposição da universidade também. Obrigada, professor. Maria de Fátima colocou aqui que vai apresentar o TCC agora em dezembro, com o tema da alimentação infantil, mas se fosse antes, investir aí nas suas dicas para fazer o TCC. Outros aqui, ficaria a noite inteira aqui ouvindo, parabéns pela aula maravilhosa, e a Regina está perguntando o seu Instagram, que ainda não visitou o seu Instagram, se você puder deixar aqui para a gente. É Murilo Pereira Professor. Murilo Pereira Professor. @Murilo Pereira Professor. Ok, prof. Agora só parabéns e agradecimentos aqui no chat para você, sem mais perguntas. Eu queria também agradecer imensamente a oportunidade da troca durante esse semestre. Aprendi demais, eu tenho certeza que os alunos também aprenderam bastante durante esses momentos dos nossos encontros aqui, né, ao vivo, mesmo que não sendo presenciais, mas ao vivo aqui conosco. Então, eu queria agradecer imensamente ter aceitado nosso convite, né, e participar aqui conosco. Bom, eu que agradeço, né? Agradeço a todos, agradeço a você também por ter me aturado, né? De manhã e de noite, todos os dias. Obrigado mesmo pelo carinho e que possamos melhorar a vida de alguém, né? Eu sempre digo que é uma das mensagens principais é que nós possamos melhorar a vida de alguém. E se a gente melhorar a vida de alguém, valeu a pena, porque esse alguém tem um mundo e cada um vive em um mundo. Então, eu costumo dizer que com intervenções nutricionais, nós vamos melhorar o mundo. Esse é o meu propósito de vida, tentar melhorar a vida de alguém. Então, se você se sentiu aí privilegiado durante esse período, saiba que uma das missões aqui deste que vos fala foi cumprida, que é melhorar a vida de alguém, seja com informação, com conhecimento ou com alguma dica de nutrição. Obrigada, prof. Obrigada a todos. Até a próxima.